pensamento dele foi muito de vanguarda, até em alguns contextos, se a gente for pesquisar, eu convido você a pesquisar, como a gente sempre faz, aliás, né? Ele foi o primeiro indivíduo, pensador, expert e tal, a falar sobre a questão das pessoas no negócio. Sim. Pode parecer uma obviedade, né? Mas na época não se falavam das pessoas no negócio. Ele foi o primeiro a falar das pessoas em dois contextos: a pessoa como colaborador e a pessoa como cliente, né? Sim, sim. Na verdade, o Peter Drucker, né, já falava disso lá atrás. Sim. Mas o Peter Drucker, assim, ele nunca foi um grande palestrante. E ele é mais formal, talvez. É, um né? cara assim, sempre foi um palestrante, era considerado até chato, né? Porque ele trazia as pessoas. Ele só foi bem aqui no Brasil porque eu mantive ele na linha, Sandro. Eu fiz o seminário dele e falei, Peter, você tem que falar isso. E todo mundo falava, cuidado com o Drucker, porque o Drucker viaja para tudo quanto é lugar. De repente, você está fazendo um seminário de liderança, ele começa a falar 2 horas da China, entendeu? Então, cara, eu mantinha a turma na linha, né? Mas quem trouxe com essa... Né, com essa verve, né? Essa coisa, né? Essa energia, forte, né? Cara? E aquilo lá contagiou o mundo executivo, Sandrão. Aquilo lá contagiou muito o mundo executivo. Então, ele influenciou muito. Ele foi um grande propagador. E depois, cada uma dessas ideias, né? Inovação, cultura, cada uma dessas virou um segmento. Então, ele deu origem a dezenas de segmentos novos dentro da gestão, Sandrão. Nessa linha, né, Salibon, é interessante porque, veja, como o mundo da gestão era muito técnico, formal, havia um pensamento único, muito orientado à eficiência operacional, aonde um grupo pequeno, restrito, de pessoas iluminadas, imaginavam a estratégia, como você falou, os outros eram soldados que executavam a estratégia piamente e cegamente. Quando o Peters vem com a visão da humanização da gestão ou valorização das pessoas, ele traz consigo a visão da gestão descentralizada. Porque ele começa a falar, tá, mas não é só um grupo restrito de pessoas que deve pensar a estratégia, todos devem conhecer a estratégia do negócio, e ele começa a pensar a gestão descentralizada no sentido de colocar mais e mais pessoas. É por isso que a popularização da gestão, por isso que você comenta que de repente mais e mais pessoas se interessaram pela gestão, porque até o analista tinha que se preocupar por gestão, porque ele tinha a voz. Olha a revolução que ele começou a trazer a partir de uma visão. Que, diga de passagem, ele catalisou das empresas que já estavam tendo resultado na época. Né? Pois é. Eu lembro quando eu estava fazendo o MBA na South Carolina, né? Que a hora que me deram o Search of Excellence, e eu comecei a comparar com as matérias que eu estava fazendo, eu falei, cara, não conversa. Não tem nada a ver uma com a outra. Eu falei, que curso que eu tô fazendo, cara? Eu não sei se eu acredito nesse livro, eu não sei se eu acredito nos meus professores. Cara, eu comecei a ficar... Eu era moleque, né? Eu comecei a ficar confuso, Sandrão, entendeu? E ele trouxe esse linguajar, e ele trouxe uma coisa que, na verdade, as empresas ganhavam dinheiro, mas não tinha aquela paixão das pessoas, aquele envolvimento, muito né? Das pessoas se entregarem para a empresa se entregar para o colaborador. Não existia isso, era uma relação muito longe. Transacional, né? Ele que trouxe fria, essa paixão, Sandrão. Você sabe o que é interessante, né? Ele cita o caso no livro, de novo, as empresas estudadas da HP, né? Da Hewlett Packard, e como um exemplo de... ele chama de Managing by Walking Around, né? Ele que criou essa visão, que nada mais é do que o líder está próximo aos seus colaboradores. Exatamente. Ele cita o caso da HP, no modelo da HP de estruturas mais abertas, o líder conversando com as pessoas. Nessa época, a hierarquia era tão definida, que era simplesmente impossível você se direcionar ao líder sem que existisse aí uma hierarquia nas relações. Por que eu dei esse exemplo? Porque a gente ainda vê organizações e líderes que se comportam desse jeito. É impressionante, Sandrão, cara. Não deveria. Se você for ver bem aqui os conceitos que ele trouxe, né? Primeiro, ação, né? Execução, ouvir o cliente, né? Autonomia e inovação. Cara, isso no começo dos anos 80, Sandrão. Que isso? Produtividade e motivação. Central values, né? Cultura, foco no que você faz melhor, né? Que hoje a gente tem que tomar cuidado com isso. Sim, mas ok. Mas ao mesmo tempo você tem que saber o que você faz melhor. Sim. Muito poucas layers, né? Camadas organizacionais, né? Flexibilidade, cara, é o que a gente tá hoje, isso é tão interessante. Ainda hoje, cara, entendeu? E você quer ver uma outra pesquisa que eu fiz? O negócio dos 5 anos, cara. Você imagina que ele comparava
E aí que houve o desentendimento dele com a McKinsey, que ele comparava os planos de 5 anos com os planos da União Soviética de longo prazo. Da sociedade estatal. Não dá para fazer. Aqueles planos quinquenais. Não dá, né? Tive até um insight que ele cita o caso da 3M como referência de inovação. Sim. Não se falava de inovação também nessa época. E ele cita o caso da 3M, eu até anotei aqui, só para a gente não esquecer. Eu confesso a você que eu não me recordava dessa passagem. A 3M tinha um programa que permitia que 15% do tempo do colaborador fosse destinado a iniciativas não relacionadas à sua prática. 15% do tempo fosse destinada para que esse colaborador inovasse, pensasse em inovação, né, projetos criativos. E a gente sabe que o Google, né, se notabilizou, sobretudo ali no começo dos anos 2013, por aí, com aquele programa do Google 20%. O 20% do tempo do colaborador do Google para fazer o que seja. Daí surgiu, inclusive, o Gmail. Sim. Daí surgiu várias inovações do Google. Diga-se de passagem, hoje eu pesquisei, menos de 10% dos colaboradores ainda usam essa política. O Google mudou. Mas olha como um pensamento que surgiu lá nos anos 80 para fomentar a criatividade, que já era adotado pela 3M, que era uma referência de inovação importante, talvez a maior referência de inovação, incentivou a mesma iniciativa no Google, que foi responsável pela geração de muitos projetos inovadores. Sim. Então, aí vem uma reflexão. Qual que é o espaço que a gente está dando para que inovação floresça na sua organização? Se as pessoas estão 100% focadas na operação do negócio, 100% focadas no pensamento de curto prazo, quem vai pensar soluções inovadoras e criativas? Qual que é a agenda da inovação para o seu projeto? E ela não brota. São as pessoas que vão dar essas ideias. Isso ele já trazia como referência lá atrás. Com certeza, Sandrão. Bom, eu acho que muito da questão do Silicon Valley, Sandrão, da maneira como as empresas são geridas, tem muito a ver com ele também. Porque influência disso. O escritório dele era no Silicon Valley, né? Palo Alto. Eu já fui lá várias vezes. Né? Então, estava no centro. Então, aquela turma andava muito do lado dele, né? Porque sabia que tinham que criar organizações rápidas, que tinham organizações com paixão, com obsessão pelo cliente, com serviço, com todas essas coisas, entendeu? Então tem muito a ver. Ele e o Silicon Valley, não tem a menor dúvida, né? Ainda mais ele vindo de Stanford também, né? Mas é um cara fantástico. Agora, um cara que botava muito, ele botava tanta energia nas palestras dele, o único palestrante que eu via, ele saía pingando, né? A camisa dele, ele tirava, às vezes, na sala dos palestrantes, ele encharcava, assim. Eu nunca vi nada igual. A hora que ele entrava no palco, era um negócio assim, parece que se transformava. E as pessoas ficavam simplesmente assim, porque ele trouxe uma nova energia para dentro do mundo da gestão, sabe? Para você, ficar feliz com aquele serviço, ficar feliz com que as pessoas subam, entendeu? Então, mas esse é o ponto, né, Salibão? Eu lembro que tem uma... Eu lá na South Carolina, aquele puta monte de coisas, assim, papéis que não acabavam mais. Cara, aquilo não foi um MBA para mim, foi uma tortura. Juro por Deus. É como era, né? É como era antes. Tem uma frase dele que não é uma frase, é um statement, né? Uma sentença que ele fala, que também exemplifica muito isso, né? Ele fala: hard is soft, soft is hard. Onde ele comenta que os aspectos mais duros da estratégia, do negócio, como estratégia, estruturas, no final do dia, se você gerenciar bem esses negócios, eles são a parte mais suave do projeto. Agora, a parte soft, que são as pessoas, relações, é a parte mais dura e complexa. Mais uma vez, um pensamento revolucionário para a época que ainda hoje nós temos dificuldade de entender. Porque muitas vezes os gestores e líderes focam muito a sua atenção nessa parte dita hard, que é a parte mais instrumentalizada e racional, e deixa a parte soft sem gestão e intencionalidade. Aí entra, inclusive, a cultura. Gestão de pessoas e cultura. Que o share values que ele falava, né? Share values. Então, a parte chamada soft é mais complexa no final do dia. Pois é, coisa, né, Sandrão?